Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas. Nós vamos para a página 52 e vamos falar sobre o Império do Café. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do córrego Ipiranga, na cidade de São Paulo. O período imperial, 1822 a 1889, foi marcado pela expansão da lavoura cafeeira. Uma vez, né, a crescente procura por café no mercado internacional estimulou a produção no Brasil. Uma vez que as condições de clima e solo existentes na atual região sudeste do país favoreceram o desenvolvimento dos cafezais. Do Rio de Janeiro, o cultivo do café expandiu-se rapidamente, ocupando áreas do interior do território, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Antes da gente observar o mapa, nós vamos ver essa primeira ilustração aqui. Nós temos aqui uma ilustração, né, que ficou conhecida como o Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, de Pedro Américo, de 1888. Então aqui a primeira questão que vocês vão responder aí no caderno de vocês, e depois vocês tiram um print e mandam a foto, escreve bem em letra legível, é sobre aqui, número 1. O que a obra de arte representa? Então vocês vão observar essa imagem aqui e vão responder essa questão. O que a obra de arte representa? Tá bem fácil aí, né, de ser resolvida. Então vamos observar mais uma vez a imagem. Tá aqui, ó. A imagem, né, foi pintada óleo sobre tela. Essa é a imagem. Agora vamos, essa questão 2 a gente não vai fazer a princípio hoje não, certo? Nessa parte aqui da expansão da lavoura cafeeira, então vamos observar. A gente tem aqui esse mapa que nos ajuda a compreender. Então vocês observam que aqui embaixo, ó, esse quadrado aqui, ó, ele está em 4 quadrados, né? Onde tem aí as cores verde até 1850. Depois essa verde mais clara, 1850 a 1900. Depois essa amarela aí de 1900 a 1950 e depois de 1950 essa vermelha. Então essas quadradas eles estão indicando a expansão da lavoura do café. Então vocês observem aí que tem aí essa numeração, 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, observa aqui que ó, aquelas partilhas aqui, ó, do Rio de Janeiro. Observe que o ponto está aqui, ó, número 1, Rio de Janeiro, não é? Tem aí Vale do Paraíba, Fluminense Paulista. Vem pra cá, ó. Então, de até 1850, a lavoura do café, ela ficava mais por essa região aqui. Depois ela foi para a zona da Mata Mineira, que está aqui, ó, essa número 2 aqui, ó, esse trecho aqui, a expansão veio para cá. Depois a número 3 ela veio para a região de Campinas, que é essa região aqui, ó, região de Campinas. Depois ela se expandiu, e aí vamos para a número 4, que é a região do Centro-Oeste Paulista. Então ela compreendeu aqui Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru. Então vocês observam que ela teve essa
nessas cidades aqui onde foi expandido as lavouras de café. Então, o que é que vocês vão fazer nessa questão 3 aqui? Então, em seu caderno, descreva a expansão da lavoura cafeeira representada no mapa. Tá muito fácil, né? Acabamos de descrever agora. Vocês observam o mapa aí da expansão da lavoura. Então, depois é só vocês fazer essa numeração aqui, ok? Então, descreva a expansão da lavoura cafeeira representada no mapa. Então, como é que essa expansão se deu? Muito simples, né? Que tá aí. Então, vamos para a página 53, vamos fazer a leitura dela. Então, até por volta de 1850, o café produzido nas fazendas era transportado por tropas de mulas até a cidade do Rio de Janeiro, de onde era exportado a partir dos portos. A mão de obra utilizada na lavoura cafeeira foi garantida graças ao fluxo constante e crescente de escravizados africanos trazidos para o Brasil. A produção de café foi responsável por muitas mudanças na economia e sociedade brasileira. Os barões do café, ricos proprietários de terra e de escravizados, passaram a exercer forte influência no poder local e regional. Em geral, eles eram aliados do governo imperial e defensores do escravismo. Com a produção cafeeira, foram estimuladas atividades econômicas como a agricultura e a pecuária, em diversas áreas do país, como nas atuais regiões Sul e Centro-Oeste, para abastecer o crescente mercado consumidor da região Sudeste. As regiões Nordeste e Norte, mais distantes do novo centro econômico nacional, continuaram a desenvolver atividades agrárias tradicionais, como o cultivo de cana-de-açúcar e de cacau, a extração de látex e a pecuária, entre outras. São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se principais cidades do Brasil, onde as primeiras indústrias do país começaram a surgir, atraindo grande quantidade de pessoas de outras partes do território. Com a expansão da cafeicultura, a distância entre as principais áreas produtoras e os portos foi aumentando, o que estimulou o desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes. Foram construídas então as primeiras ferrovias do país, concentradas no atual estado de São Paulo. Então aí vocês têm aí um anúncio feito, né, pelo superintendente de São Paulo. Em 1882, essa estrada de ferro ligava Santos a Jundiaí, no estado de São Paulo, e foi a primeira ferrovia paulista. As ferrovias tiveram um papel decisivo no transporte de café e de pessoas das áreas produtoras até a cidade de São Paulo e de São Paulo até o Porto de Santos. Então aí nós percebemos que a partir de 1850 o café realmente ele se tornou, né, o produto mais importante economicamente para o Brasil. Foi um salto assim muito grande. O café do Brasil até hoje é reconhecido como um dos melhores cafés do mundo. É o café aqui do Brasil e o café da Colômbia. É tanto que por um tempo tinha uma disputa entre os dois países de quem era o melhor café. Então assim, vocês observam que a partir daí São Paulo e Rio de Janeiro eles começaram a se tornar as duas cidades mais importantes do país, né, economicamente. Então não é à toa que hoje São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né, onde as pessoas sempre procuram ir para lá. Então foi a partir daí da produção de café dessa região, né, do interior de São Paulo, onde teve um salto muito grande economicamente. Depois daí as pessoas passaram a ir mais porque as indústrias começaram a chegar e hoje é um polo industrial maior do Brasil, maior da América Latina e desenvolveu nesse ponto. Enquanto nós na região Nordeste, vocês observam que a gente ficou com o cultivo da cana-de-açúcar e de produções, atividades agrícolas tradicionais. Então, até hoje, a gente percebe que aqui no Nordeste a gente tem mais uma agricultura familiar, como se diz, né? Uma agricultura de subsistência mesmo.
enquanto na região de São Paulo, no Centro-Oeste, aí já houve um desenvolvimento agrícola, né, com muito mais desenvolvimento. E na região de São Paulo, além dessas atividades cafeeira que dominou esse período, depois veio a desenvolvimento industrial, certo? Então, tá aí a explicação do Império do Café. Vocês vão ficar com algumas questões para serem resolvidas, certo? E qualquer dúvida a gente tá aí, ok?